Então, no podcast de hoje vamos abordar os vários impactos psicológicos na área do desporto devido à pandemia e vírus Covid-19. Como convidado temos o Dr. Pedro Almeida, especializado em Psicologia do Desporto. Foi também psicólogo no Clube Desportivo Sport Lisboa-Benfica de 1994 a 2019. De momento, encontra-se a lecionar no Instituto Superior de Psicologia Aplicada e presta também serviço de aconselhamento desportivo. Dr. Pedro Almeida, antes de mais, boa tarde. Agradecemos-lhe o convite por estar aqui connosco. Boa tarde, obrigado, o gosto é meu. Então, fazendo uma breve retrospectiva da pandemia em Portugal, destacam-se as seguintes datas. A 2 de março de 2020, a Ministra da Saúde anuncia os 10 primeiros casos de Covid-19. A 12 de março são suspensas as atividades escolares presenciais a nível nacional e a 18 de março de 2020 é decretado o primeiro de muitos estados de emergência, entrando nós pela primeira vez em confinamento e num verdadeiro lockdown. Um ano depois, apesar de continuarmos a lutar contra esta pandemia, já existe uma visão de desconfinamento e, face a todas estas restrições aplicadas pelo vírus, começou-se a dar algum reconhecimento à saúde mental. Queria então colocar-lhe a seguinte questão. A nível geral, no âmbito esportivo, qual é que considera ser o impacto psicológico destas proibições? Antes de mais, o facto de nós vivermos um mundo de incerteza, incerteza em vários aspectos, enfim, desde aqueles que todos nós vivemos no cotidiano como cidadãos do país, ou do mundo, melhor dizendo, até as questões que têm a ver com as alterações do nosso dia-a-dia. Todos esses impactos levam à incerteza, e a incerteza, como nós sabemos, é uma fonte clássica de ansiedade pode nos retirar em muitos momentos algum bem-estar. E, portanto, temos esse impacto que não é específico nos atletas, mas também impacta os atletas. Depois, temos um outro tipo de impactos, nomeadamente quando nós falamos do desporto jovem, porque o desporto profissional continuou, que é menos tangível, quer dizer, não se consegue medir já o impacto, e que tem a ver com o retirar de um conjunto de aprendizagens que se fazem, quer diretas, ao nível de competências que se aprendem no contexto desportivo, e que são transferíveis diretamente para outras áreas da vida, sei lá, trabalho de equipa, autodisciplina, resiliência, enfim, para dar assim alguns exemplos, assim, rapidamente. Temos também depois outras questões que têm a ver com a socialização e com os impactos que isto depois pode provocar nos processos de desenvolvimento individuais, e que isso, enfim, só daqui a alguns anos é que se calhar vamos ter a percepção correta do verdadeiro impacto. Claro que vai sempre ser variado de indivíduo para indivíduo, contexto para contexto, como nós sabemos, mas eu diria que dá para prever alguns impactos. Mas, portanto, eu diria genericamente, além dos impactos gerais que todos nós, como cidadãos, tivemos, os atletas também o tiveram, temos estas dimensões que, de alguma forma, o papel que o desporto tem para o desenvolvimento individual de muitos atletas, muitas crianças e jovens, perdão, pode antever, deixa-nos antever que pode haver algumas consequências do ponto de vista dos processos sociais, dos processos de socialização, dos processos de desenvolvimento individual, desenvolvimento de competências, transferência de competências para outros contextos, e, portanto, eu diria, isso tudo junto vai provocar moça, até que ponto, não sabemos ainda, mas eu diria que tem grandes condições para provocar alguma moça nos nossos processos individuais. Nós poderemos então também afirmar que, ou seja, a prática de exercício físico constitui um fator protetor da nossa saúde mental, ou seja, o convívio entre os membros de um clube, a própria prática da atividade esportiva, querendo então dizer que estas proibições vão um bocado interferir nessa parte. Face a estas proibições, quais é que são as repercussões que poderemos antever na prática desportiva generalizada? Como desistências, menos atletas a ingressar nas modalidades? Sim, eu diria que, até pela minha prática clínica direta, em algumas modalidades, eu diria que isso é capaz de não ter muito impacto, porque são modalidades onde a apetência
que os atletas têm por chegar a patamares de prática profissional muito elevada, nomeadamente, por exemplo, no mundo do futebol, pode acontecer digamos, baixar algum volume de praticantes, mas não se calhar tão grande como noutras modalidades. E eu digo isto também pela minha experiência que eu estou a ter com o acompanhamento de atletas de várias modalidades, a título pessoal, como freelancer neste momento, porque vejo que, por exemplo, atletas que estão em patamares de um maior amadorismo, ou mais longe dos olhares da ribalta do desporto português, estão a equacionar outras atividades que não equacionavam até há pouco tempo, nomeadamente atividades, por exemplo, para vos dar dois exemplos, são casos, poderíamos dizer que eram estudos de caso, mas dois atletas que já andavam um bocadinho tristes com a prática desportiva e que de repente viram, por exemplo, nos videojogos e na competição em videojogos uma coisa muito interessante, e num outro caso dedicou-se muito mais a um hobby que tinha, que era música e, portanto, desenvolvimento de projeto nesse domínio. São dois atletas, curiosamente, por exemplo, em idade de transição para a idade sénior, portanto, finais da vida como júniores, e isto caiu-lhes mesmo na mousse na transição. E, portanto, são dois atletas que, não tendo tido a oportunidade este ano de competir nas suas modalidades, não veem grandes hipóteses, já não viam grandes hipóteses, e isto arrumou de vez com as esperanças. Isto são alguns exemplos, e neste caso eram dois estudos de caso, vamos chamar-lhe assim, mas daquilo que eu vou falando à esquerda e à direita com outros colegas, e ouvindo fóruns onde estão treinadores e atletas, percebe-se que há alguma quebra de inscrições em algumas modalidades, portanto, de atletas federados. Isso são dados objetivos. Há algum, digamos, dropout nas atividades de seguimento online, porque os atletas estão um bocadinho cansados já dessas atividades. E, portanto, eu diria que isso também se vai verificando. Onde é que eu acho que não se verifica tanto? Naquilo que são os atletas que têm acesso a provas, e neste momento há alguns jovens que têm acesso a provas. Eu não estou a falar dos séniores e dos profissionais, porque esses continuaram a sua vida normal, basicamente. Tiveram a adaptação que tiveram que fazer por causa das regras sanitárias, mas tiveram a atividade desportiva a decorrer normal, quer isto dizer, a prática desportiva, porque só não tiveram foi público nas bancadas e tinham que fazer testes de Covid. Claro. Tiveram a atividade. Eu estou a falar essencialmente dos jovens, porque é aí que se está a notar mais o impacto do Covid no desporto. E, portanto, eu estava a dizer que noutras modalidades, nomeadamente de outros atletas que tiveram a oportunidade de competir pelos escalões profissionais e que conseguiram ir jogando, isto está-se a repercutir muito menos, porque eles conseguiram ir treinando, ir jogando um jogo ao outro, e de alguma maneira a luz ao fundo do túnel foi-se mantendo acesa, e esses foram-se mantendo, digamos, mais ou menos dentro daquilo que é o espírito clássico neste contexto. Agora, o que eu sinto claramente é que estes avanços e recuos permanentes e, sobretudo, a dificuldade de vermos uma data quando é que isto pode começar tem criado alguma desilusão, eu não quero dizer a palavra depressão, estado depressivo, não depressão do ponto de vista de patologia, de estado depressivo. Em alguns casos pode-se aplicar, mas eu diria, sobretudo, alguma fadiga, algum esgotar já de energias para suportar a coisa. Curiosamente, quando se soube a data da retoma, agora há 2 a 3 dias atrás, quando o Primeiro-Ministro disse as datas, tive reações para todos os géneros. Tive reações eufóricas, reações de malta a dizer que isto não vai acontecer, já disseram isto não sei quantas vezes, e houve bastantes atletas que ficaram com alguma esperança do que é que de facto pode vir a acontecer e que finalmente temos uma data para começar a trabalhar. Claro. E estas são, estou-vos a dizer assim, com base na minha casuística pessoal, não é? Porque não tenho aqui nenhum estudo à frente, estou a responder perguntas com base na minha casuística pessoal, tenho bastantes atletas, acompanho bastantes atletas a título individual e acho que tenho várias modalidades neste momento
e posso-vos dar se a minha amostra valer alguma coisa, e como vou falando, Claro que vale. faço supervisão, não, faço supervisão de vários psicólogos portanto, acabo por perceber a casuística desses psicólogos também, e a coisa não é muito diferente da minha casuística, portanto eu diria que isto pode significar um bocadinho o que pode estar a acontecer. Uhum. Nos casos específicos dos atletas infectados com Covid-19, nós queríamos então saber, nós temos noção que a procura pela saúde mental aumentou devido à pandemia. Na área do desporto, isto também aconteceu? Sim, aconteceu. Eu tive claramente mais atletas do que o normal. Eu diria que a partir de março para cá, do ano passado, aumentou a procura, pelo menos, vou falar do meu caso e mais alguns casos que eu conheço, claramente aumentou a procura. E aumentou a procura não só de atletas, mas também de treinadores, de árbitros, até inclusive de famílias, tanto pais, procurarem para o filho e para eles próprios. Enfim, tem tido um bocadinho de todos os géneros. Mas sim, eu diria que a resposta objetiva é sim, aumentou também no desporto. Pelo menos nas pessoas, em mim próprio e nas pessoas que eu conheço e com quem eu me relaciono, que são colegas psicólogos, obviamente colegas psicólogos que têm já o mínimo de tempo no mercado para que sejam conhecidos, porque evidentemente para quem também está a começar fica difícil as pessoas procurarem, normal. Tendo em conta que a Covid deixa sequelas físicas, como é que os atletas lidam com o facto de quando retomarem, não terem a sua performance habitual? Na verdade, eu não conheço nenhum caso em que isso tenha acontecido, para ser sincero. Não? Não. Ok. Tive alguns atletas com Covid. Obviamente houve um período no momento a seguir onde tiveram sequelas, como é normal, e tiveram dificuldades no regresso aos treinos, mas não de forma permanente. Pelo menos nenhum dos casos dos que tiveram Covid, que eu conheço e que eu acompanho, nenhum deles ficou com sequelas neste momento. Ou seja, sequelas visíveis no treino. Não é que não até podem ter, não é? Todos nós, eu próprio já tive Covid também, naquele boom de janeiro, também foi um dos que esteve lá nos números, e portanto, nessa altura, houve vários atletas meus que tiveram Covid, por exemplo, e aquilo que eu senti foi que, obviamente, houve ali um período que sim, que as coisas do ponto de vista físico foram bastante complicadas, durante 2 semanas, 3 semanas, mas depois as coisas foram voltando ao normal. Não estou a ver, vou tentar puxar pela cabeça, mas não me lembro de Esta nenhum questão caso. era um bocadinho ir de encontro que houve alguns atletas, se calhar foi mais no estrangeiro, que realmente tiveram algumas sequelas a nível físico, Não, isso é possível, a nível da respiração e etc. Sim, isso é possível. Claro que afeta depois a performance no sim, mas desporto. a questão é que, repara uma coisa, Luís, se isso afetar ao ponto de teres que parar, tens que parar. É Claro. como qualquer outra dimensão física. Isso no desporto não dá para andar a meio gás. Portanto, Sim, ou andas ou andas. E, portanto, se não andas, tens que encostar. E, portanto, sim, a questão ia mesmo de encontro à própria retoma da saúde para depois poder manter a performance que tinha Luís, anteriormente. é como qualquer regresso à competição depois de uma lesão. Exatamente. Tens que começar devagarinho e depois vais acelerando à medida que vais podendo. Claro. É tão simples quanto isso. E se não puderes, encostas. Porque não podes continuar se não tiveres condições. É um bocadinho por aqui, percebes? Portanto, eu diria que, assim à bruta, eu diria que talvez a tua pergunta seja influenciada por umas declarações de um treinador português famoso que foi à televisão dizer que os jogadores não corriam porque estavam a recuperar de Covid. Acredito que seja verdade, não é? Não estou a dizer que não. Mas a questão é que, evidentemente, com o passar do tempo, as coisas regularizam-se. Quer dizer, não me parece, honestamente, que hajam atletas a jogar neste momento, ou a treinar, ou algo que seja, que sintam que a sua saúde está afetada. Estás a perceber? Porque isso não lhes faria bem e o próprio atleta ou a própria atleta pararia, seguramente, ou então
tentava perceber o que é que se passava com o seu corpo. Sim, a questão era mesmo como é que os atletas depois iriam conseguir lidar com isso mesmo, com essa parada Já da percebi. atividade esportiva. Mas isso, repara, a literatura aí ajuda-nos, não é muito diferente do que acontece numa lesão desportiva, não é? Ou seja, tu estás incapacitado para a prática desportiva, pá, obviamente ficas frustrado, sentes-te perder oportunidades, sentes o tempo a passar e tu não podes fazer nada, sentes stress, assim, sentes uma série uma série de questões que nós sabemos como é que se trabalham. Trabalham-se essencialmente com 2 ou 3 áreas. Primeiro, com informação clara para dar maior percepção de controle ao atleta e diminuir níveis de ansiedade e, portanto, aumentar níveis de confiança face àquilo que está a acontecer à volta dele e com o corpo dele. Por outro lado, resolve-se com suporte social, ou seja, garantir que o atleta tem redes de suporte social à sua volta. E com uma retoma progressiva, basicamente. É assim que se faz com as lesões e é assim que se deve fazer com qualquer outra situação incapacitante do ponto de vista físico, mental, ou o que seja, que tem a ver com a saúde. Portanto, eu acho que uma das coisas que a gente não se pode esquecer de uma coisa, no desporto, na alta competição, as pessoas estão muito mais preparadas para aquilo que nos aconteceu do que o cidadão comum. Porque no desporto, na alta competição, as pessoas estão habituadas aquilo que hoje é verdade, amanhã é mentira. E, portanto, a imprevisibilidade é um tema absolutamente normal do cotidiano de um atleta e de um treinador. Portanto, há uma frase inclusive no futebol, mítica, que é esta, que é o que hoje é verdade, amanhã é mentira, e que é efetivamente um mote, eu diria, do dia a dia de muitos atletas e muitos treinadores. E eu diria que um atleta, um treinador de alta competição está preparado, está mais preparado que um cidadão comum para lidar com isto do que o cidadão comum. Portanto, pode fazer muito mais confusão ao cidadão comum este tipo de situações do que ao próprio atleta e ao próprio treinador. Porque eles estão habituados a lidar com a imprevisibilidade. E, portanto, o que é que eles fazem? Reduzem ao máximo a incerteza, focam-se no que podem controlar e sigam a marinha, como se não dizer. Ok, penso que ficamos esclarecidos. Próxima questão. Considera que o confinamento fomentou as pessoas e os próprios atletas a explorarem modalidades mais individuais do desporto? Acho que já te respondi a isso. Eu acho que isso depende muito do nível competitivo, do tipo de contexto competitivo em que os atletas estavam. Eu acho que nos grandes clubes não, ok? Das modalidades com mais expressão em Portugal não, porque essas pessoas têm sonhos de serem atletas de alta competição a sério, etc. Nas modalidades onde as coisas não têm grande expressão, onde as pessoas já estavam com dúvidas, etc. Pois claro, juntou-se o útil ao agradável e a minha avó dizia, quando juntas a estopa ao pé do lume, arde. E, portanto, se metes uma coisinha inflamável ao pé do lume, claro que aquilo vai arder, não é? É normal. E, portanto, se já estavas relativamente fragilizado quanto aos teus objetivos, ao teu propósito, num contexto ele próprio que não tem grande expressão nacional do ponto de vista competitivo, pois claro, então, está tudo a jeito para que, numa situação deste género, as pessoas se dediquem a outras coisas, não é? E aí foi aquilo que eu te disse, naqueles exemplos mais individuais que eu dei há pouco. Houve tudo, eu acho. Eu dei-te os meus casos, mas do que eu conheço, houve tudo. Eu tenho quase certeza, tenho um atleta meu, uma modalidade individual, sem grande expressão no nosso país, que eu acompanho já há mais ou menos 2 anos, que ele já andava ali, andava ali para a esquerda, para a direita, fico, não fico, mudo, não mudo, vou para outra modalidade, fico nesta, isto não tem futuro, não sei o quê, eu quero ser atleta, não é? E de repente, videojogos. Eu acho que ele vai ser um gamer à séria. Já está a participar em torneios internacionais. Isso é bom, de certa forma, Ganha um primeiro prémio, um primeiro prémio monetário há poucos dias, há uma semana ou 2. Eu acho que ele mudou a carreira. Provavelmente. Vai deixar de fazer exercício físico e atividade física e vai estar sentado num sofazinho. Já lhe disse que é pior. Tem que preparar o ginásio, porque se não fizer, depois deste tempo todo de trabalhar o físico, se para de repente. Eu já disse que vai ficar como eu, mas pronto.
face ao aparecimento das novas tirpes, nomeadamente a inglesa e não só, antevê-se que iremos continuar sob o domínio da Covid-19 pelos próximos meses, pois isto ainda é muito imprevisível. No entanto, gostaríamos de saber que dicas é que pode deixar aos atletas e aos nossos ouvintes para não desmotivarem. Eu digo sempre a mesma coisa nessa matéria, que é para as pessoas terem um sentido, um significado nas coisas que fazem, um propósito. Faço-lhes sempre a analogia com aquele jogo das matrioscas, das bonecas russas, não sei se conhecem, em que uma bonequinha fica dentro de outra bonequinha, outra bonequinha, até a boneca maior. Portanto, se nós imaginarmos que o nosso dia-a-dia é a boneca mais pequenininha, aquela que está dentro de todas as outras, e se nós estamos desmotivados nesse nosso espaço atual, que é essa bonequinha pequenininha, talvez seja interessante a gente se lembrar como é que aquilo está encaixado face ao nosso grande sonho, ao objetivo, ao propósito, que é a boneca maior. E quando nós estivermos desmotivados, que é aquela boneca mais pequenininha, se nos lembrarmos onde é que aquilo está encaixado e ancorado, talvez seja mais fácil a gente levantar-se da cama e continuar a ter energia. É um bocadinho esta a ideia. Ou seja, é não te esqueceres do teu propósito, ou seja, aquilo que te dá sentido e significado às coisas que estás a fazer. Claro. Eu tenho uma coisa que eu escrevi há pouco tempo, aí num documento que eu escrevi, que foi publicado, em que eu chamo isto, se isto fosse um carro, é o nosso combustível, ok? É tipo o combustível que metes no carro. E os objetivos é tipo o GPS, é tipo, digamos, os objetivos dão-nos uma direção para o nosso comportamento, é isso que os objetivos nos dão. Dão-nos um sítio onde a gente vai chegar e diferentes caminhos para lá chegar. Mas precisamos de energia, ok? E o propósito é essa energia, ok? O propósito é aquilo que nos dá drive, nos dá motor de ignição, que nos põe o carro a funcionar. Ok. Portanto, para não desistir, lembrem-se do combustível e carreguem o vosso carro com combustível. Bem? E isso quer dizer, deem significado, deem sentido, deem propósito àquilo que vocês estão a fazer. Ok. Pronto, penso que damos então por terminado o nosso podcast. Mais uma vez agradeço a presença ao Dr. Pedro por estar aqui connosco. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado e que tenham ficado um pouco mais informados no que diz respeito aos temas abordados, e resta-me desejar uma boa tarde. Obrigado, eu.